Boa noite! Boa noite, meus amados irmãos, queridos espectadores, companheiros da minha live, né? Vocês que já estão acostumados a entrarem na minha live juntamente comigo, eu quero saudar vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, né? A paz que excede a todo o nosso entendimento. Nesta noite eu estou iniciando, agora são 21 horas e 20 minutos, 9h20 da noite, de segunda-feira. Estou aqui fazendo mais uma live em gratidão a Deus. Eu amo falar do nome de Deus, deste poder glorioso. Eu amo falar de Deus. Se tem algo que eu vivo com alegria e desejosa de fazer, é estar falando do grande amor de Deus. E eu quero dizer que nesta noite eu já estive em um culto maravilhoso, ali juntamente com a minha irmã Cleide Nilce, e a minha amada irmã também, Edna. Deus nos levou para um culto juntamente com a irmã Cleide, onde ali ela pregou a palavra de Deus sobre Abraão, né? E nós estivemos ali na Igreja Brasil para Cristo do Jardim Europa. Pastor José Luiz, né? E também ali com a nossa amada irmã Sônia, que é guerreira ali naquela obra, né? Então Deus nos levou. Fizemos surpresa para a irmã Cleide, né? E quando chegamos ali, até o culto já tinha iniciado. E chegamos com muita alegria no coração para participar desse culto ali no Jardim Europa, o Brasil para Cristo, pastor José Luiz. Fiquei muito feliz por poder estar ali, realmente a nossa bênção estava ali nesta noite. A palavra, os louvores, a presença de Deus foi muito grande nesse culto. Eu pude sentir assim algo tão profundo, sabe? Parece que eu voltei lá no meu primeiro amor, lá naqueles primeiros cultos, primeiros anos que eu participava dos cultos da Igreja Brasil para Cristo, né? Então eu fiquei muito feliz. Eu pude sentir que era ali, naquele local, né? Juntamente com a irmã Edna, minha amada irmã Edna, seu esposo, nosso irmão Donizete, que nos levou com muito carinho de Deus, nos levou com muita alegria, né? Dirigindo o seu carro, levou a sua esposa Edna e eu fui junto também. Então foi maravilhosa esta segunda-feira nossa nesse culto. Estou aqui para agradecer a Deus por tudo quanto ouvimos Deus falando neste culto, né? É gratidão, gratidão e gratidão a Deus. Noite de segunda-feira, 1º de junho de 2026. Estamos aqui agora, já entramos no mês de junho. Já entramos na metade do ano de 2026. Daqui uns dias estaremos lá fazendo a nossa despedida. Não é exagero não. Vai passar assim, ó. Parece que é uns dias. Passa. Estaremos fazendo a despedida nossa na igreja dia 31 de dezembro de 2026 para entrarmos no ano de 2027. Eu sei que vai ser rápido. Jesus, ele está às portas, né? E a palavra de Deus, ela nos comunica que Deus abreviaria os dias aqui na terra por amor aos seus pequeninos, né? Jesus sabe que a coisa aqui não está fácil. Ele também andou por esta terra e foi muito perseguido, muito judiado. Então Jesus sabe o que é viver nesta terra, morar nesse planeta Terra, né?
E nós percebemos que os dias estão assim. Passa num pulo. Mas graças a Deus, né? Que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele nos dá vitória passando rápido. Porque em breve, irmãos, irmãs, você que entra na minha live para assistir, em breve, Jesus realmente vai voltar para buscar os seus escolhidos. E eu quero já adiantar, Jesus escolheu a todos. Ele chama a todos. Mas só que nem todos obedecem e aceitam o chamado de Jesus para servi-lo aqui na terra. Nem todos obedecem. Como Jesus disse, não vos quero chamar de servos, mas quero chamar de amigos. Porque o amigo sabe o que o seu senhor, sabe o que o outro amigo faz. E o que é servo não sabe o que o seu senhor quer, muitas vezes. Mas o amigo sim, o amigo é assim, né? São íntimos. E um amigo sabe, geralmente, da vida do outro amigo. E Jesus quer ser assim conosco, nosso amigo. É nosso Senhor, sim, comandante eterno. Mas Ele quer ter tanto amor por nós e que nós tenhamos tanto amor por Ele que a gente se una como bons amigos. Oh, que maravilha saber que Jesus tem a nós como amigos, né? E Jesus, Ele fala também que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu e nos nomeou para que nós vivamos nesta terra e nós venhamos a dar frutos, e frutos com abundância, e frutos abençoados, frutos não ruins, mas frutos bons. E para darmos frutos bons, nós temos que estar na essência deste Deus maravilhoso. Temos que estar nas mãos do Todo-Poderoso, do Criador Eterno, para que possamos sentir, né, a presença de Deus, a alegria de Deus, que ela é a nossa força. Nós temos que estar muito unidos com Jesus Cristo, com o Papai do Céu e com o Divino Espírito Santo de Deus. Santo Deus, eu te agradeço pelo dia de segunda-feira maravilhoso, pelo culto que nós ali cultuamos o teu nome juntamente com o pastor José Luiz, com a nossa irmã Cleide, trazendo a tua palavra, Senhor. Te agradeço pela Edna, pelo Donizete, que nos levou até aquele culto. Abençoa eles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa minha família, Senhor. Visita eles agora no seu lar. Minhas filhas, meus genros, meus netos e minha bisneta. Passa por lá, Senhor, e faz uma obra maior, Senhor. Pois eu já te agradeço, Pai. Passa na casa de cada pessoa que vai entrar nesta live, Senhor. E também faz uma obra lá na casa deles. Aonde quer que esta pessoa estiver assistindo a minha live, faz uma obra nesta pessoa, Pai. No nome de Jesus. Amém, Edna Oliveira. Agora estávamos juntas, né, Edna? E ela já entrou aqui na minha live. Essa não perde tempo. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, né? Eu coloquei esse louvor de fundo, né? Tem louvor que é tão maravilhoso a gente ouvir, né? São louvores que não atrapalham, pelo contrário, dá um toque, né? Dá um toque de algo espiritual juntamente conosco. Eu gosto desses hinos, que são os mais belos hinos do cantor cristão. Esse
disco que é de vinil, que já faz... Eu era jovem quando eu tinha esse disco, esses hinos mais belos, hinos do cantor cristão. Eu era adolescente, depois me tornei jovem mesmo, e depois me casei, e eu sempre gostei de ouvir esses louvores. Era predileto do meu papai, Armínio, presbítero Armínio, era predileto dele também. E são hinos edificantes, embora não é cantado, não é falado, mas tem uma unção. É diferente quando alguém grava algo com desejo de que Deus seja glorificado naquilo que a pessoa está gravando. Seja um louvor, seja uma pregação, seja um testemunho. Quando essa pessoa está fazendo de todo o coração e para a glória de Deus, aquilo que a pessoa está fazendo, a gente sente diferente. A gente sente a presença de Deus, a gente sente a unção, a virtude de Deus naquela pessoa pregando, naquela pessoa cantando. E esses louvores, eu sinto muito a presença de Deus nesses louvores, que é só tocado, né? Não tem nenhuma palavra, mas só a melodia em si faz um bem tão gostoso para nós. Olha quem está aqui, Augusta Moraes. Ela escreveu: boa noite, minha querida pastora. Amém, Augusta. Nós não nos conhecemos, né, Augusta? Nem um pouquinho, né? Passamos o dia todo juntos só, né? Glória a Deus, Augusta. Bem-vinda na minha live. Deus abençoe você, o Luiz, seu esposo, seu filho, sua filha, sua netinha. Deus esteja aí agora com a presença dele preenchendo toda a sua casa, todos os cômodos da sua casa, né? Guardando em volta da sua casa. Aleluia! Receba aí a bênção que enriquece na sua casa, na sua família, Augusta. A bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Esta é a bênção que Deus nos dá, né? Através da presença dele e da palavra dele. Aleluia! Estou muito feliz porque sabe quando você sente que Deus está com você naquele momento ali, usando você, dizendo para mim: eu mandei você entrar. Eu amo fazer as coisas de Deus. E não tem hora, e não tem momento, e não tem minuto. É a hora que Deus manda, né? Quem estava comigo desde o início sabe que eu já estive num culto. Participei de um culto, amém, glória a Deus, Augusta. Um culto maravilhoso, como eu já disse no início da live. E quando eu cheguei, a alegria, o gozo na alma, o desejo de falar desse Deus poderoso preencheu meu coração. E eu poderia chegar comendo alguma coisa, porque realmente, de novo, meu estômago está pedindo aqui, né? Mas preferi primeiro falar das grandezas de Deus, porque tem alguém aí precisando da profecia, precisando da palavra, precisando da liberação de uma bênção. Aleluia! Tem alguém aí que está precisando. Aleluia! E eu sei que o Senhor tem palavra para você, minha amada, meu amado. Eu sei que Deus tem algo. Não é por acaso que eu entrei para fazer esta live neste momento. São 9:55 da noite, né? E estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, para fazer aquilo que Deus quer que eu fale. E tem aqui os Salmos 150. Eu estou com uma Bíblia com a letra meio pequena e eu vou colocar meu óculos. Salmos 150 diz assim: a Deus todo louvor, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário,
Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com a dufe e a flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Olha que coisa linda. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Eu vou repetir. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvemos ao Senhor pelo fôlego que Ele nos dá. Louvemos ao Senhor pelos olhos que nós temos e nós enxergamos. Louvemos ao Senhor por tudo o que Ele tem nos dado. E esse Salmo 150 é um salmo que nos alerta que nós temos que louvar a Deus com todo tipo de instrumento. Você viu quantos instrumentos eu citei aqui? São vários instrumentos que eu citei aqui. Aleluia. E aqui o salmista, ele dizia, louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Quer dizer, Deus, ele tem feito coisas grandes. Deus tem tido atitude para conosco de coisas grandes. De coisas que nos tem abençoado, gente querida. Nós, pelos seus atos poderosos, louvemos a Deus por tudo que Ele tem feito poderosamente em nossa vida, em nossa família. Vamos louvar também conforme a excelência da sua grandeza. Então Deus, Ele é excelente, Ele é grande. Deus é algo excelente. Vamos louvar por essa excelência que cuida de nós. Imagine quem somos nós, para que chamemos a atenção de um Deus tão poderoso. Pois Ele nos ama tanto. Ele é um Deus humilde. Ele é um Deus que desce e entra no meu coração através do Espírito Santo. Entra no seu coração através do Espírito Santo. Esse Deus nos ensina a humildade. Ele sendo o grande, o todo-poderoso, o soberano, o comandante, o Deus único. Ele lembra de nós que somos pó. Ele olha para nós e nos ama, porque fomos feituras das mãos de Deus. E Deus jamais vai desprezar aquele que Ele fez. O ser humano foi feito pelas mãos de Deus. Aleluia! E Ele diz aqui, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Vamos louvar porque Ele é excelente Deus. Ele é grande, gente. Quem somos nós perto de um Deus soberano? Pois Ele, assim mesmo, Ele nos ama. Somos os pequenininhos de Jacó. Somos os bichinhos de Jacó, como diz o profeta Isaías. Se não me engano, é profeta Isaías, se não me engano. Nós somos os bichinhos de Jacó. Nós somos os pequenininhos de Deus, que Ele não nos despreza. Aleluia! Diz aqui, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Olha a harpa. Eu acho lindo a harpa, gente. Quando toca aquela harpa, assim, dedilha, né? Aquela harpa. E lá no céu tem harpa, viu? Glória a Deus. Também nós devemos louvar a Deus até comendo com flauta. E com instrumento de cordas e com órgãos. Quer dizer, louve eu com violão, com guitarra, com contrabaixo, com cavaquinho. Porque é instrumento de corda, tá aqui. E com órgãos. Então o órgão tá escrito aqui, inclusive. Nós podemos ter um teclado, é a mesma coisa. Um piano é a mesma coisa. Vamos louvar a Deus com sons de teclado. Aleluia!
Também vamos louvar a Deus com símbolos sonoros, é aquele instrumento que tem aquele som não estridente, mas sonoro, né? Mas também ensina aqui que nós temos que também louvar a Deus com símbolos altissonantes. Altissonantes quer dizer alto som, mas louvar a Deus com o som altissonantes, porque a Ele, quando fazemos isso, nós chamamos a atenção de Deus, nós fazemos com que Deus veja nós querendo exaltar o nome dEle, louvar o nome dEle com instrumentos, ou até mesmo com o instrumento de 10 cordas, que é os nossas mãos aqui, palmas para Jesus. Esse instrumento aqui de 10 cordas, quando você faz isso, você chama a atenção de Deus para você. Ele diz, nossa, como ela me ama, como esse homem me ama, como esta minha filha me ama, olha, ela põe os hinos na casa dela para tocar, para que encha da minha presença na casa dela, porque a Bíblia fala que Deus habita entre os louvores. Quando você põe um hino para tocar dentro da sua casa ou do seu carro, você está chamando a presença de Deus. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. E Jesus, Deus ele gosta de ser louvado e com vários tipos de instrumentos, né? Então não é pecado. Quando eu falo aqui, ó, quer ver? Símbolos sonoros, né? Mas também louvar com símbolos altissonantes. Quer dizer, alguém é contra uma bateria na igreja. Claro, ela tem que ser bem tocada. Se ela exagerar no som, fica estridente. Aí estraga. A bateria ela já é forte. E se bater sem ter um controle no ouvido para dizer essa batida não está muito alta, forçando muito o barulho, aí é gostoso, né? Porque se for para bateria ou qualquer outro tipo de instrumento, ultrapassar a voz de quem está pregando, de quem está testemunhando, de quem está ali para ouvir, né? A letra do hino de quem está cantando. Então tudo temos que ter um equilíbrio, mas não é errado ter uma bateria dentro da igreja, porque aqui a palavra diz com sons, com símbolos altissonantes, quer dizer, com alto som, né? Louvado seja Deus. E depois o salmista termina dizendo, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos louvar a Deus, cantando um hino mesmo, tocando um hino na nossa casa, no seu carro. Você mesmo cantando, você mesmo ali, fica ali, sabe, sussurrando, tá trabalhando, tá fazendo um serviço. De repente vem uma vontade de abrir a boca e cantar aquele hino, aquele louvor. Não hesitemos, façamos isso. Porque o louvor, quando você está louvando a Deus com a sua voz, com a sua boca, a presença de Deus, ela vem. Ele ama ser louvado. Tá bom, amados? Bastante gente entrou nesta live. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Parece até que quando eu faço a live assim, depois do culto, parece que tem mais pessoas ainda do que quando eu faço durante o dia ou a tardezinha, que normalmente eu sempre fiz ali 5h30, 6 horas, 6h30 da tarde. Mas quando eu entro nesta hora, nossa, Deus vai mandando as pessoas, entra um nome, olha, tem um monte, não vou falar aqui para mim não pecar, para mim não falhar, né, com quem entrou aqui, né? Porque se eu for citar todos é bastante. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã que entrou na minha live. E o Senhor está querendo nos ensinar, aleluia, que nós devemos louvar a Deus com aquilo que nós temos, sabe? Eu já escutei pessoas cantando hinos, tá cantando hino no culto, numa visita, e eu já escutei a pessoa às vezes é desafinado, sabe? Aquela pessoa que
vai lá em cima, daqui a pouco vem aqui embaixo, daqui a pouco vai reto, daqui a pouco sobe de novo. E quando eu escuto pessoas cantando assim, eu já vi, tem pessoas que viram caçoar, tem pessoa que bate no outro assim. Eu não. E não é porque eu sou perfeita, não. Eu sou mais santa do que o que tá dando risada. Não, não, não. É que isso é errado. Não está escrito aqui, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor? Aqui não está escrito assim, só louvem quem é bem afinado. Só louvem a mim quando tem a voz lírica. Só me louve quando tiver uma voz assim, extraordinária. A Bíblia não fala isso. Ela fala, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então nós temos que louvar a Deus, mesmo quando alguém não tem aquela voz bem afinada, aquela voz linda, que às vezes é maviosa, a voz daquele homem, daquela mulher, daquela jovem que vai cantar. Mas sabemos que aquele que às vezes não tem tanto equilíbrio na voz, é bem desafinadinho, desafinadinha, mas eu nunca sou de quem canta assim. Não. É o que Deus deu para aquela pessoa, sim ou não? Aquela pessoa não tem culpa de ser uma voz desafinada. Aquela pessoa não tem culpa. Porque quem que fez ela? O Criador. Agora eu vou dar risada de algo que Deus permitiu que aquela pessoa tivesse aquela voz. Sabe que tem uma história, uma história que conta, né, que o Uirapuru, ele canta uma vez no ano, né, na mata, na floresta. Então o Uirapuru, quando ele canta, diz os contadores da história, que toda a mata silencia e param para ouvir o Uirapuru cantando. Mexe com todos que estão na mata. Aquele canto lindo, lindo, mavioso, né? Do Uirapuru. Então, que maravilha! Deus fez o Uirapuru para cantar maravilhosamente bem. Mas só canta uma vez no ano. Então, nesse dia, todos param para ouvir. Olha só que coisa linda. Daquele estrondo na mata aonde ele está cantando, na floresta onde ele está cantando. Mas tem algo também que Deus fez, é a coruja. Você já ouviu o piado da coruja? Porventura você já ouviu ou já ouviu falar? O piado da coruja é horrível, né? Eu já ouvi mesmo, eu morei no sítio, né? Morei bastante tempo no sítio. Então, o piado da coruja tem alguém até que diz, nossa, tá avisando morte de alguém. Olha que piado mais feio, né? É o piado da coruja. Quem que fez a coruja? Foi Deus, o Criador. Então, veja bem, Deus recebe o canto lindo, magnífico, estrondoso do Uirapuru. Deus recebe. Mas recebe também o piado da coruja. Você está entendendo que cada um de nós fomos feitos para uma coisa? Cada um de nós, até os animais, Deus os fez de acordo com a vontade dele, para tal momento, para tal situação. Então, eu quero dizer para você, ninguém aqui é desvalorizado por Deus. Ninguém aqui é desprezado por Deus. Ele fez o Uirapuru que canta e a floresta, a mata treme. Todos param para ouvir o Uirapuru cantar. Mas o piado da coruja também louva a Deus. Também tem um pra quê que a coruja dá aquele piado que não é mesmo muito elegante, né?
Até pessoas místicas, pessoas supersticiosas, né, falam sobre o piado da corujinha e está anunciando a morte de alguém. Ah, meu Deus! Mas a coruja tem o seu piado. Foi Deus que deu o piado para ela. Você está entendendo? Cada um de nós somos nós. Cada um de nós somos únicos. Se você não sabia, fique sabendo. Sem querer nos exaltar, sem ego, sem soberba, sem orgulho. Cada um de nós somos únicos. Olha isso aqui, impressão digital. A minha é igual à sua? Nunca. Todo mundo sabe que, tanto que isso aqui é uma coisa que marca nos nossos documentos. Porque ninguém consegue enganar alguém com a sua impressão digital. Ninguém tem igual a outra pessoa. É único aquilo que Deus fez no nosso dedo. Então veja que Deus te fez para ser única e único. Aquilo que é para você, aquilo que é para mim, é para mim. A voz que Deus deu para você é a voz que Deus deu para você. Não ache ruim porque aquela lá canta melhor, canta em alto som, nossa, é uma voz assim que chama atenção. Ah, mas a minha voz é simples. Canta a Deus com essa voz, porque Deus quer um coração agradecido. Deus não está olhando só para os melhores. Deus não está olhando só para aqueles que cantam lindamente, que têm uma voz surpreendente. Deus não está olhando para isso, que foi Ele mesmo que fez. Agora Ele quer ver se o que você faz é de coração. É para Ele. Se aquilo que você faz é em ato de agradecimento a Ele por Ele cuidar de você e te dar uma voz. Para você que sabe tocar instrumento, toque com vontade. Seja você mulher ou homem, toque o instrumento que Deus te ensinou. Eu tentei tanto aprender violão, porque eu acho lindo o violão. Sabe, quando eu estou numa reunião assim, na igreja, familiar, em algum lugar, e de repente eu escuto o dedilhar de um violão. Plim. Ai, gente, parece que o ambiente muda na hora, fica mais gostoso, mais lindo, maravilhoso. Só porque tem um violão, né? Então, se você sabe tocar outros tipos de instrumentos, faça como o Salmo 150 aqui. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Todos quantos sabem tocar instrumentos, toquem para glorificar o nome do Senhor. Chame a atenção de Deus. Faz Ele olhar para você através das suas atitudes de coração. Fazendo para Deus de coração. Amém, amados? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Tem um outro caso que eu lembrei agora. Na igreja sede ao Brasil para Cristo, há uns 35 anos atrás, tinha uma jovem, não vou citar o nome dela, tinha uma jovem que ela, desde menina, ela gostava de cantar. E ela ia lá para o pastor Gentil e pedia oportunidade. O pastor Gentil, homem de Deus, nunca negou oportunidade para ela. Ela ia lá com o livrinho do hino dela, que ela tinha o livro dela, dos hinos que ela copiava para ela não esquecer. Ela segurava assim, para vocês terem uma ideia. Assim, ela encostava aqui e segurava aqui. Por quê? Porque ela tremia. Tremia. De vergonha, de timidez, a hora que ela ia cantar. Mas ela vivia pedindo para o pastor Gentil. Se era um outro dirigente no outro culto, ela pedia para aquele dirigente dar oportunidade para ela. E ela ia nessa posição que ela tremia, coitadinha. E ela foi crescendo de menina, adolescente e jovem. E ela sempre cantava muito desafinado. Pense numa menina que ela cantava, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aquele hino que na época a gente cantava muito na igreja.
Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Ela cantava assim: celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Era assim, gente, não estou exagerando, não. E eu via pessoas que caçoavam, né, que achavam, ai, uma coisa, como é que essa menina tem coragem? Eu ouvi até falarem. Pois ela não parou, ela perseverou. Essa menina se tornou uma voz linda, ela gravou até CD. E a voz dela é maravilhosa. Pergunto para você, por que ela conseguiu? Porque ela não olhou para os olhares tortos, ela não teve vergonha de ir lá na frente e não cantar tão bem entoado como outros iam lá na frente e louvavam a Deus bem entoados. Mas ela queria louvar a Deus e Deus honrou ela. Porque hoje ela tem uma voz maravilhosa. Ela já gravou tudo. Vocês estão entendendo? Deus está querendo ensinar para nós nesta noite que nós temos que dar para Deus aquilo que Deus nos deu. Não deixe de dar a Deus o seu agradecimento. Não deixe de dar a Deus o seu louvor, a sua glória, o seu aleluia. Não deixe de dar a Deus motivos para que Ele se alegre de você, para que Ele veja que você é grata, você é grato a Ele por aquilo que Ele deu para você. Às vezes não é igual do outro, que é mais bonito, que é mais afinado, né? Mas não fica olhando para os outros, não. Olhe para Deus e peça para Ele te ensinar a fazer aquilo que Ele deu para você fazer. Às vezes não faz melhor porque não insiste, porque não persiste, porque não toma uma atitude de dizer: Deus vai dar uma voz linda para mim, Deus vai dar sabedoria para me cuidar disso, daquilo outro. Deus vai dar sabedoria para mim trabalhar direitinho no meu trabalho. Eu vou ser até chamada de a melhor secretária, a melhor vendedora, a melhor bancária. Deus faz isto, porque esta irmãzinha, eu sou testemunha. Como que ela cantava? Eu não exagerei quando eu imitei ela cantando. Mas Deus foi mudando a voz dela, foi mudando, e como eu já disse, ela gravou CD. Tá? Então, nesta noite, vamos dar a Deus o que Ele nos deu. Não fique desculpando que você não sabe fazer direito. Porque quem quer, faz. Quem quer, se esforça. O problema é de alguém não quer, que não está com vontade de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mesmo com humildade, mesmo com simplicidade, vamos fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Que Deus te guarde, Deus te guie. Cada um de vocês, compartilhem esta live. Se inscrevam lá no meu canal no YouTube, Irmã Lisete Ribeiro. Entra lá no YouTube, procura Irmã Lisete Ribeiro. Vai aparecer uma letra lá no canal, escrito assim: inscrever-se. Você vai clicar no inscrever-se. Depois aparece um sininho, você clica em cima daquele sininho. Também vai aparecer uma letra todas, clica em cima da letra todas. Se você inscrever no meu canal, toda vez que eu fizer live, o canal te avisa, mas tem que ser inscrito. Tá bom, amados? Então, estou encerrando esta campanha. São 22 horas, 10 horas. Eu comecei, era 9h20. E eu já estou encerrando esta live. Você que entrou no finalzinho, assista a minha live desde o começo. Vai lá no meu Facebook. No Facebook é Lisete Ribeiro só, não é irmã. Que nem no meu canal é irmã, né? Lisete Ribeiro. Vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva.
toda vez que eu fizer live, você vai ser avisada pelo YouTube. Tá bom, minha amada, meu amado? Que Deus abençoe, uma noite gloriosa para cada um de vocês, né? A lá, Augusta escreveu, boa noite, minha querida, até amanhã, até amanhã. Glória a Deus, Augusta. Glória a Deus por todos vocês. Olha, Rosane Betim, lá de Telemacoborba, Paraná. Rosane. Amém, Rosane. Robson Pontes. Meu irmão querido, minha irmã Juliana. Aleluia. Abraço, Ju. A paz de Deus, irmão Robson. Boa noite para vocês. Valéria de Arruda Proença entrou também agora. Edna Oliveira já entrou no começo. Ela foi a primeira, eu acho. Glória a Deus. Né, Rosane? Aleluia. Ruth Kelly. Deus abençoe. Pastora Vera Carvalho. Olha que bênção. Sônia Ferreira de Souza. Iraci Ferreira. Bem-vindo, bem-vinda, Luana Bernardo, a nora da Edna, glória, Ângela Maria Longanese, Ângela, Deus abençoe, querida, Damares Machado, Deus é fiel, Damares, como é, minha querida, Damares, glória a Deus, abraço no Dito, Maria do Carmo Coelho, glória a Deus, aí que bênção, viu? Eu acho que eu acabei falando vários nomes aqui, né? Pode ser que eu falhei alguém. Pastor Luiz Carlos Leme, Deus abençoe, Pastor Luiz, abraço para sua linda esposa. Glória, aleluia. Vilma Pereira, glória a Deus. Aí, tá vendo? Valéria, boa noite, querida. Glória. Rosane, ela escreveu, glória. Valéria escreveu, que Deus abençoe você, Elisete. Amém, Valéria. Santo Deus, eu quero abençoar este povo amado, essas pessoas lindas que o Senhor colocou comigo nesta noite de segunda-feira, dia 1º de junho de 2026. Te agradeço pelos meus irmãos, minhas irmãs que entraram nesta live e que esta palavra venha falar ao coração de cada um, de cada uma. Senhor, que eles possam compartilhar as pessoas para também evangelizarem, Pai. Dai vitória a cada um que entrou nesta live, Senhor. Dá-nos uma noite de repouso, de revelação do Teu Espírito, Pai. Guarda aqui a minha vida, meus vizinhos, Pai. Guarda meus vizinhos debaixo das Tuas asas, Pai amado. Guarda minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, a casa deles e os pertences dele, Pai. Guarda cada um, meu Deus, e que o mal saia. Vai para o abismo, o mal seja desfeito agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Faz assim com a mãozinha, em ato de receber. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com a nossa família, com nossos vizinhos, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam comigo, amém! Glória a Deus! Amo vocês! Durmam com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!